Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num tema que é a base do pensamento crítico e da comunicação eficaz. Lógica, verdade e validade. Já parou para pensar que no dia a dia a gente usa e ouve argumentos o tempo todo? Desde uma discussão sobre qual o melhor filme do ano, até debates políticos importantes. Mas será que todos os argumentos que parecem bons realmente são? Para responder a isso, precisamos entender a diferença fundamental entre verdade e validade. Pode parecer a mesma coisa, mas na lógica são conceitos bem distintos. Vamos começar com a verdade. A verdade tem a ver com o conteúdo das afirmações. Uma frase é verdadeira se ela corresponde à realidade. Por exemplo, se eu digo o céu é azul, essa afirmação é verdadeira na maioria dos dias, certo? Ela descreve um fato. Agora, se eu disser os elefantes podem voar, essa afirmação é falsa, porque não corresponde à realidade que conhecemos. Simples assim, a verdade é sobre o que a gente está falando. Agora, vamos falar sobre a validade. A validade não se preocupa com o conteúdo, mas com a estrutura do argumento, com a forma como as ideias se conectam. Um argumento é válido se a conclusão segue logicamente das premissas. Pense nas premissas como as peças de um quebra-cabeça e a conclusão como a imagem final. Se as peças se encaixam perfeitamente para formar a imagem, o argumento é válido. Vou dar um exemplo clássico. Premissa 1. Todos os seres humanos são mortais. Premissa 2. Sócrates é um ser humano. Conclusão. Portanto, Sócrates é mortal. Percebe a conexão? Se as duas primeiras afirmações são verdadeiras, a conclusão tem que ser obrigatoriamente verdadeira. A estrutura é perfeita. Isso é um argumento válido, mas aqui vem a parte mais interessante. Um argumento pode ser válido mesmo que as premissas sejam falsas. Chocante, né? Vamos ver um exemplo. Premissa 1. Todos os gatos têm asas. Premissa 2. Meu bichinho de estimação, o miau, é um gato. Conclusão. Portanto, o miau tem asas. As premissas são falsas, claro. Gatos não têm asas, mas a estrutura do argumento é impecável. A conclusão segue logicamente das premissas. Então esse é um argumento válido, mas com uma conclusão falsa. Ele é válido, mas não é sólido. Um argumento sólido é o melhor dos mundos. É um argumento que é ao mesmo tempo válido e tem todas as premissas verdadeiras. O nosso exemplo com o Sócrates é um argumento sólido. A estrutura é válida e as premissas são verdadeiras. Por isso, a conclusão também é garantidamente verdadeira. É esse tipo de argumento que a gente deve buscar quando queremos provar um ponto de forma consistente. Agora, o que acontece quando a estrutura falha? Aí temos um argumento inválido. Num argumento inválido, a conclusão não segue necessariamente das premissas, mesmo que elas sejam verdadeiras. Por exemplo, premissa 1. Todos os cães são mamíferos. Premissa 2. As baleias são mamíferos. Conclusão. Portanto, as baleias são cães. Espera aí. As premissas são verdadeiras. Cães e baleias são mamíferos. Mas a conclusão é totalmente falsa. O problema aqui é a estrutura. Só porque dois grupos compartilham uma característica, não significa que um grupo pertence ao outro. Esse é um argumento inválido. Entender essa diferença é uma ferramenta poderosa. Quando alguém te apresenta um argumento, você pode analisá-lo em dois níveis. Primeiro, as premissas são verdadeiras? Você concorda com os fatos que estão sendo apresentados? Segundo, a estrutura é válida? A conclusão realmente deriva dessas premissas? Ou tem algum pulo lógico no meio do caminho? Essa habilidade nos protege de sermos enganados por falácias. Falácias são exatamente isso. Argumentos que parecem válidos, mas não são. Eles têm defeitos na sua estrutura lógica. Por exemplo, o ataque pessoal, quando alguém ataca a pessoa em vez de discutir a ideia dela, ou o apelo à popularidade, que diz que algo é verdade só porque muita gente acredita nisso. Ao identificar a estrutura falha, você desarma a falácia. Vamos pensar em como isso se aplica na vida real. Imagine que você está numa reunião de trabalho. Alguém propõe uma nova estratégia. Em vez de só aceitar ou rejeitar a ideia de cara, você pode analisar o argumento. Quais são as premissas? Por exemplo, nossos concorrentes estão fazendo X. Ou uma pesquisa mostrou que os clientes querem Y. Essas premissas são verdadeiras? A pesquisa é confiável? E a conclusão, portanto, devemos investir Z? Segue logicamente dessas premissas? Talvez existam outras interpretações ou fatores que não foram considerados. Fazer essa análise não é ser chato ou negativo. Pelo contrário, é ser construtivo. É ajudar a construir argumentos mais fortes e tomar decisões melhores. Seja na faculdade, ao escrever um trabalho ou numa conversa com amigos sobre um assunto polêmico, usar a lógica nos ajuda a organizar nossas próprias ideias e a entender melhor o ponto de vista dos outros. Em
resumo, o que aprendemos hoje? Primeiro, verdade é sobre o conteúdo, se uma afirmação corresponde à realidade. Segundo, validade é sobre a estrutura, se a conclusão segue logicamente das premissas. Um argumento pode ser válido com premissas falsas, mas um argumento sólido precisa ser válido e ter premissas verdadeiras. E, por fim, argumentos inválidos são aqueles em que a estrutura lógica é falha, e eles são a base de muitas falácias que encontramos por aí. Dominar esses conceitos é como ganhar um superpoder para o cérebro. Você começa a enxergar o mundo de uma forma mais clara, a identificar raciocínios fracos e a construir suas próprias ideias de maneira muito mais robusta e persuasiva. É uma habilidade que serve para a vida toda. Espero que essa exploração sobre lógica, verdade e validade tenha sido útil para vocês. É um assunto denso, mas fundamental. Que tal começar a praticar? Tente identificar a estrutura dos argumentos que você ouvir hoje, seja na TV, na internet ou numa conversa. Veja se são válidos e se as premissas são verdadeiras. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre pensamento crítico e comunicação, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!